Eu gostaria também de falar um pouco, gente, sobre algumas classes marginalizadas. Isso é importante porque nós vamos ver uma grande ênfase de Lucas em relação a essas pessoas. Tá? E nós tínhamos classes que eram rejeitadas, que eram desprezadas, que a sociedade colocava ali à margem mesmo, como hoje nós temos, né? Na época não era diferente. Agora a diferença é que algumas coisas na sociedade mudaram, né? E os desprezados de antigamente não necessariamente são os desprezados de hoje, assim. Mas nós tínhamos antes um desprezo bem forte, e eu vou citar algumas pessoas aqui. Nós temos a mulher. A mulher, ela tinha esse desprezo comum, porque assim, ela era considerada já pelos judeus, né, em sua religião, em sua cultura, como inferior. Então, a mulher constantemente ela era rejeitada e ela era tida como uma marginalizada. Tinha alguns grupos religiosos judeus, né, dependendo da linha religiosa que eles seguiam, que eles nem acreditavam que a mulher possuía uma alma, possuía um espírito, né, que ela morria e que depois acabou, né. É claro que muitos judeus nem acreditavam também que existia vida após a morte, né, mas os que acreditavam, alguns deles não acreditavam que a mulher iria para essa vida após a morte. Na cabeça do judeu, a equação era muito clara. Por valores, é citado assim: nós temos a dignidade do homem judeu, aí depois a mulher judia. Aí depois, por dignidade, o homem gentil e, por último, a mulher gentílica. Então a mulher ela tinha essa rejeição da sociedade. Uma mulher que se tornava viúva era complicado, porque ela não tinha oportunidade de trabalho, de emprego. Ela jamais uma mulher, gente, ela era aceita, admitida como um testemunho no julgamento, porque a palavra da mulher não era nada. Então, por isso que a gente tem no Novo Testamento tantos pedidos nas cartas de Paulo para olhar pelas viúvas. Nós temos lá a Epístola de Tiago, que a verdadeira religião é essa, cuidar das viúvas e dos órfãos e tudo mais, porque a mulher era essa figura de rejeição na sociedade da época. Um judeu que casava com uma mulher, não que a lei apoiava isso, tá, gente? Mas a corrupção do coração humano na época, o judeu estava repudiando a mulher por qualquer coisa, por coisas banais. Se ela fizesse uma refeição que ele não gostou, se ela não satisfizesse ele sexualmente, já era motivo para ele repudiar. Agora, uma vez que essa mulher fosse repudiada, ela estaria marginalizada para sempre. Ninguém poderia casar com uma mulher repudiada. E aí ela ficava ali às margens da sociedade, ela seria pobre, ela iria pedir esmola se não tivesse ninguém por ela. Não era só na cultura judia isso que acontecia. A mulher romana também era igualmente rejeitada, e a mulher grega também. Elas não tinham valor na sociedade, como hoje a gente defende, né, a igualdade e tudo mais. A mulher romana, por exemplo, ela não podia tomar vinho, por algum motivo, né? Tanto a mulher grega como a mulher romana não tinham acesso à educação, não poderiam ser ensinadas, a não ser que elas fossem ricas, fosse de uma classe, de uma alta classe ali. Então era assim, elas tinham acesso à educação, mas a mulher comum não tinha. Nesse sentido, a gente vê que a mulher cristã ela estava muito à frente do seu tempo, porque na época isso nunca acontecia, por exemplo, de uma mulher converter-se a uma religião, servir a um Deus sem que o seu marido consentisse ou sem que o marido levasse ela. Isso era meio complicado para a época, né? Aí a gente tinha muitas mulheres cristãs ali e tentando pela vida, né, pregar para o marido dela e tudo mais. A própria forma como os cristãos olhavam para a mulher seguia o ensinamento de Cristo, porque ele estava sendo seguido por essas mulheres constantemente em seu ministério. Tá? Agora é interessante porque um mestre jamais ensinava uma mulher, e ele não parava para escutar ela. Alguns rabinos entendiam que ensinar uma mulher era como lançar pérolas aos porcos. Agora Jesus frequentemente sentava, ouvia, ensinava, curava, e a gente não vê nenhum relato de Jesus rejeitando mulheres, de Jesus agindo conforme a sociedade estava agindo na época. Nós temos também outra classe, né, que são os publicanos. São descritos no Novo Testamento, várias vezes eles aparecem ali. O publicano o que era? Era aquele cara que ele era pago pelo governo romano para cobrar impostos do povo.
O império estava governando o povo, então o povo governado devia a César tributo. Então cada um teria que dar um tributo a César pelo direito de existir. Esse era o imposto, né? Tínhamos vários impostos a respeito de transporte, tinha impostos a respeito o translado de mercadorias, mas o imposto obrigatório para todos era esse, o direito de existir. Agora, quem cobrava esses impostos eram os publicanos. Normalmente os publicanos eles eram nativos da própria região. Era isso que tornava eles tão rejeitados, porque você tem um judeu cobrando, tirando dinheiro de outro judeu para dar para o povo opressor. Então, quando o cara se tornava publicano, os nativos olhavam para ele como traidor da nação. Ele está cobrando, tirando dinheiro nosso para dar para o nosso opressor. Era assim que se via um publicano. Agora tem outro aspecto que tornavam eles mais odiosos ainda, porque eles precisavam do salário deles. E Roma não fixava assim o salário para eles. Esse é o salário tal. Entendeu? O salário deles eles iam tirar dos impostos. Então, se eles tinham um preço X para pegar do judeu ali, da pessoa que ele está indo cobrar, ele pode cobrar o preço Y, um preço a mais do que o que Roma exige, porque ele vai dar para Roma o exigido de Roma e o resto fica com ele. Então nós tínhamos aí muitos que pegavam o seu salário e muitos publicanos que aconteceram o quê? Ia enriquecendo às custas do povo. Fora isso também, essa parte deles que eles eram odiados por causa dessa corrupção e tudo mais, mas eles também, por causa do constante contato que eles tinham com todos os gentios, com dinheiro, com ir ali falar com o grego, pegar dinheiro, pegar daquele cara ali e levar para o romano, esse constante contato ali com o povo gentil, tornavam os publicanos, mesmo que fosse um judeu, impuro para qualquer obra sagrada. Então eles não poderiam participar de nada, praticamente, porque eles estavam sempre tocando em gentios, comendo com gentios, então eles eram tidos como essas pessoas pecadoras, né? Assim como uma mulher da prostituição era uma mulher impura para qualquer coisa, assim também era o publicano, ele era impuro para qualquer coisa, ele era pecador, tá? A gente também tem os enfermos também, eles eram rejeitados pela sociedade. Muitos eles se tornavam mendigos, pediam esmolas, porque não havia oportunidade para eles trabalhar. Alguém coxo, por exemplo, não era admitido em nenhum lugar, ou não restava nada para ele a não ser sentar e pedir esmola. Não tinha nada, nenhum tipo de oportunidade para ele, né? A não ser que ele fosse de uma família rica, que eram poucos assim. Agora, por que essa rejeição? A gente também tem um fator religioso ali, né? Falando dos judeus, na cabeça dele, todas as enfermidades eram resultado de pecado. Então, você vê isso bem latente quando os discípulos estão caminhando com Jesus, ele vê aquele cego de nascença, isso lá em João, e fala assim, ó, quem foi que pecou? Foi ele ou seus pais? Aí Jesus tem que explicar para ele, não foi nem ele nem seus pais que pecaram. Mas isso para mostrar a glória de Deus. Quer dizer, repare que a pergunta dele não é nem se ele pecou. Para ele estava claro. Se ele está enfermo, é porque ele pecou. A gente quer saber quem foi que pecou. Teve pecado aí, quem foi? Então, era essa a equação básica de um judeu. Deus é bom e ele dá coisas boas aos seus servos. Você é servo de Deus, você agrada ao Senhor, então coisas boas acontecem com você. Coisas ruins estão acontecendo com você é porque você deixou de agradar a Deus. Aquela velha prerrogativa, o problema do sofrimento que é enfrentado lá no livro de Jó, né? Onde os amigos dele não conseguiam entender como coisas ruins estão acontecendo com você. Isso estava indo contra a equação deles. Coisas ruins acontecem com pessoas que estão em pecado, coisas ruins acontecem com pessoas que estão longe de Deus. Então, os enfermos estavam ali, eles mereciam. Ele era cego, ele merece, ou a família dele merece, porque isso está acontecendo por causa de pecado. Então isso era a rejeição ideológica e a rejeição cultural ali. Ele já está sendo oprimido, independente de por que ele está coxo, por que ele é cego, por que ele tem, ou por que aquela mulher tem o fluxo de sangue, eles merecem. Então o enfermo ele era essa classe rejeitada também. A gente tem os pobres também,
que é em todas as culturas, na maioria das culturas pelo menos, em todas as épocas, sempre foi rejeitado, né? Então esse pobre ali que não tinha oportunidades, e ele ia ficando mais pobre, porque o romano ia pegando mais dinheiro e mais dinheiro do pessoal, né? Lucas, ele descreve o recenseamento, e todo recenseamento era sinônimo de quê? Aumento de impostos, né? Agora, de quanto em quanto tempo o recenseamento acontecia, isso é um pouco improvável, não dá muito para descrever a data, né? Tem gente que diz que era a cada 14 anos, tem gente que diz que era menos do que isso, né? Mas cada vez que o recenseamento acontecia, mostrava-se os números elevados da população, então tinha junto com aqueles números elevados ali o quê? Um aumento dos impostos, um aumento do imposto pelo direito de existir. E aí os pobres vão ficando mais pobres e os ricos vão ficando mais ricos, porque normalmente eles estavam enriquecendo à custa do pobre, à custa do trabalhador ali. Então esse pobre ele era rejeitado, ele era esse constante contato que esse pobre tinha com os gentios e com tudo que era considerado impuro pela época, tornava ele também impuro ali para alguns rituais, para algumas coisas judaicas. Tá? E Jesus vai ter uma atenção especial para esses pobres, Jesus vai falar para as pessoas doar as coisas para o pobre, Jesus vai parar para escutar eles, Jesus vai tocar nessas pessoas, né? Jesus vai tocar em leprosos. Jesus poderia falar assim, tá aqui, você está curado leproso, mas em muitas ocasiões ele toca no leproso, né? Nós temos aí uma passagem única em Lucas, onde ele ressuscita o filho da viúva de Naim, uma mulher gentílica, né, para começar. E aí ele vai ressuscitar o rapaz, ele toca na esguife, né? Ele vai lá na esguife onde o corpo está sendo carregado. Um judeu nunca faria isso. Tocar em um morto era uma impureza. Depois ele teria que participar de um ritual de purificação. Isso era permitido ele tocar e não era nem visto com tão bons olhos assim se fosse familiar próximo dele, que daí ele teria que tá ali e tudo mais. Só que ele ia considerar sido impuro. Agora, uma pessoa desconhecida, né, Jesus, um mestre judeu ali, sendo seguido e tudo mais, e é uma pessoa desconhecida, ele vai lá e toca naquele rapaz ali na esguife dele para que ele ressuscite. Então a gente vê o Evangelho de Lucas mostrando esse interesse em relação às pessoas marginalizadas, né? Quantas vezes se faz referência às mulheres no Evangelho de Lucas, né? Quantas vezes se faz referência aos pobres, quantas vezes se faz referência aos publicanos, né? E é claro que os outros evangelhos também fazem isso, eles têm isso em comum, né? Mas parece que em Lucas isso é mais forte e as passagens únicas apontam mais para este lado.